Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né, com o Senhor, com a palavra. Nós vamos seguir aqui. Hoje, domingo, dia 29 de setembro de 2024, e a gente entra então no último dia da leitura do Velho Testamento, né? Então, hoje a gente vai finalizar a leitura do Velho Testamento com o livro do profeta Malaquias, né? O profeta Malaquias é um dos profetas menores, o último livro da Bíblia, né, do Velho Testamento. Em seguida a gente já tem o início aí do Novo Testamento com o livro de Mateus. E nós vamos finalizar aqui com chave de ouro, graças a Deus, né? Um domingo abençoado, onde a gente pode passar um tempo com o Senhor, meditando na palavra, fazendo nossa leitura. E eu queria te pedir um favor. Você que tem estado aqui com a gente na leitura bíblica anual, você que está desde janeiro, você que entrou aí no meio do caminho, né? Você que está apenas um dia, né? Vendo aqui as leituras, vendo os vídeos, né? Eu queria que você realmente curtisse esse vídeo para eu ver quantas pessoas realmente estão acessando, estão vendo aí o vídeo. Curte o vídeo, por favor, esse último aqui desse Velho Testamento. Comenta aqui, faz os comentários, coloca algum comentário dizendo assim: eu estou terminando também o Velho Testamento junto com você. Me diz o que você achou aí da leitura desse ano. Faça algum comentário. Eu queria realmente que essas pessoas que estão acompanhando a gente desse ano e que têm feito essa leitura até aqui, que perseveraram, né? Que a gente sabe que não é fácil, vocês sabem muito bem disso, não é fácil a gente ter essa disciplina de realmente vir para o cantinho, pegar a palavra, né? E vir fazer nossa leitura. Não é fácil, mas é possível. A gente colocando aí como meta, né? Como desafio realmente de estar com o Senhor, de buscar um pouco mais de entendimento da palavra, a gente consegue. É algo totalmente possível. Todos os dias aí a gente separa meia hora, uma hora do nosso dia e a gente consegue fazer sim o nosso devocional de qualidade. Então, você que está aqui comigo, eu queria que você curtisse o vídeo, você fizesse algum comentário, e se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve. A gente está chegando perto aí da casa dos 600 inscritos, né? Para algumas pessoas pode parecer muito pouco, mas para mim, que o intuito aqui não é ser uma youtuber, né? Esse não é o meu intuito. Meu intuito é que mais pessoas estejam comigo realmente fazendo uso da palavra de Deus, lendo, meditando, estudando a Bíblia, né? Então esse é o meu intuito. Então, para mim, 600 pessoas que estão aí inscritas no canal, que de alguma maneira estão assistindo os vídeos, estão acessando, né, o seu tempo de devocional, estão aí com o Senhor, é uma alegria imensa. E eu sei que aos poucos é o Senhor quem vai acrescentando pessoas aqui no canal. Não tenho a preocupação de fazer divulgação, não, porque esse não é o propósito, né? Então, se você tem alguém que você ama e que gostaria que essa pessoa também estivesse fazendo a leitura com a gente, aí sim, você compartilha o vídeo com ela, pede para ela se inscrever no canal, pede para ela ir fazendo comentários, né? Realmente ir acessando os vídeos aí dia após dia para ser para acompanhar, né, a nossa leitura aí. Amanhã, segunda-feira, dia 30 de outubro, 30 de setembro, perdão, 30 de setembro a gente inicia um Novo Testamento. E eu queria fazer um desafio para você. Primeiro, você que está aqui com a gente já desde o Velho Testamento, que não parasse, né, não desistisse. Ainda que o final do ano geralmente tende a ser mais complicado na correria, que você não parasse, que você não desistisse, que você continuasse. E você convidasse uma pessoa amiga, pelo menos, né, uma pessoa que você ama, e dissesse: vamos ler o Novo Testamento junto comigo? Amanhã a gente começa, e a gente tem uma jornada aí de 3 meses, né, outubro, novembro e dezembro, lá pertinho do dia, quer ver, até marquei aqui já, dia 29 de dezembro a gente finaliza o Novo Testamento, né? Esse ano a gente vai terminar 2 dias a menos, né? Porque o ano foi, se não me engano, o ano foi bissexto. Foi esse ano ou foi o ano passado? Deixa eu confirmar aqui pra gente não falar bobagem. Esse ano foi bissexto, isso mesmo. Então, por causa disso, a gente acaba terminando um pouquinho antes nesse cronograma que a gente faz, né? Que a gente tem usado aqui. Então, esse ano, quando for dia 29 de dezembro, a gente está finalizando aí. Então, a gente tem exatamente 3 meses.
A gente começa amanhã, dia 30 de setembro, e finalizamos dia 29 de dezembro o Novo Testamento. 3 meses lendo o Novo Testamento, um pouquinho cada dia, é possível, vocês sabem disso, e a gente vai com certeza aprender muito com o Senhor. O Espírito Santo tem prazer em nos ensinar. Então convide alguém, peça para a pessoa acompanhar, ou divulga o vídeo com ela, né? Fala, olha, eu vou te mandar o vídeo todos os dias aí, a gente vai lendo junto. Compartilha a palavra, né? Comenta a palavra com essa pessoa que você convidar, peça pro Espírito Santo ir conduzindo você, né? Para ir aprendendo um pouquinho mais e ensinando um pouquinho mais, né? A gente aprende muito mais quando a gente ensina para alguém a palavra. Isso já é comprovado, né, cientificamente. Se você compartilha o que você aprendeu, se você ensina outra pessoa o que você aprendeu, você aprende muito mais. Então vamos aproveitar para a gente ensinar outras pessoas, né? Falar da palavra de Deus também com outras pessoas, tá bom? Então espero que vocês façam os comentários aí no rodapé do vídeo, que eu queria realmente ver todo mundo que tá aí participando e todo mundo que tá, então, acompanhando aqui, tá bom? Participação de vocês é importante nesse vídeo só para eu saber as pessoas que estão aí me acompanhando e que estão fazendo realmente a leitura com a gente, tá bom? Vamos para a leitura? Então hoje a gente vai ler Malaquias. Malaquias são 4 capítulos, né? 4 capítulos somente, um livro bem pequenininho, o profeta Malaquias. Ele é chamado no seu tempo pós-exílio para falar aos sacerdotes principalmente, né? Aos líderes ali de Israel. E a gente vai ver o que então Malaquias tem para dizer para nós. Então Malaquias capítulo 1 diz assim: uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terras devastadas e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com seus próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. O filho honra seu pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal nenhum. Tentem oferecê-los de presentes ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei suas ofertas, pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem, que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações.
Capítulo 1, o Senhor já vem através de Malaquias trazendo uma advertência. Essa é a palavra do primeiro versículo e é a chave para nós aqui de Malaquias. Então vocês percebem que o Senhor está extremamente irado com a forma como a liderança de Israel e principalmente os sacerdotes, os levitas, né, como eles têm lidado com a mesa do Senhor, com os sacrifícios e também com os ofertantes, né, com aquelas pessoas que trazem as suas ofertas ao templo, que fazem algum voto ao Senhor, votando um animal que poderia ser são, e na hora de trazer, traz aquilo que sobra, né? Então é um pouco disso que a gente está vendo já no primeiro capítulo. Capítulo 2. E agora esta advertência é para vocês, ó sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei porque vocês não me honram de coração. Por causa de vocês, eu destruirei a sua descendência, esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas e lançarei vocês fora com os excrementos. Então vocês saberão que fui eu que fiz a vocês esta advertência, para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz, que na verdade lhe dei para que me temesse. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. A verdadeira lei está em sua boca, e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão, e desviou muitos do pecado. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho, e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. A outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito ele lhes pertence. E por que um só? Porque ele deseja uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como temos cansado? Vocês ainda perguntam. Quando dizem, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e ele se agrada deles. E também quando perguntam, onde está o Deus da justiça? Então, capítulo 2, o Senhor está sendo enfático com um grupo chamado sacerdotes, homens que deveriam desde o início, através de Arão, através de Levi, né, que é a descendência que Deus trouxe, essa linhagem dos sacerdotes. Eles deveriam ser totalmente consagrados a Deus, serem fiéis ao Senhor, serem santos diante do Senhor. A gente está fazendo um estudo, quem está acompanhando o canal aí, a gente está dentro justamente do livro de Levítico, né, o terceiro livro do Pentateuco, né? A gente começou em Gênesis, estamos em Levítico agora.
e a gente percebe o nível de responsabilidade e de santidade que Deus requer desses homens ali na velha aliança, mas muito mais hoje na nova aliança, porque todos nós somos sacerdotes. Então, entender isso faz com que a gente olhe para uma palavra como essa do capítulo 2 e perceba que todos nós estamos inseridos nessa grande advertência de Malaquias. E a gente precisa olhar para a palavra de Deus como ela é. A gente não pode fechar os nossos olhos para a nossa responsabilidade, mesmo estando na nova aliança. Capítulo 3, continuando então. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Eu virei a vocês, trazendo juízo. Sem demora, testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. De fato, eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês terão dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam Deus. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Capítulo 3, o Senhor então continua, trazendo essa grande advertência e fazendo perguntas a Israel. Quem está falando a maior parte do tempo aqui no livro de Malaquias é o Senhor, não é Malaquias quem está falando. Praticamente quase o livro todo, mais de 90% do livro é o Senhor falando. Eu posso dizer que 99% do livro. Existem alguns versículos aqui no meio do livro que é Malaquias quem está falando. O restante é somente o Senhor fazendo perguntas, indagando o povo, indagando os líderes, os sacerdotes, os levitas, para que eles se voltem novamente para o Senhor. Eles estão tão longe do princípio de Deus, do que a palavra realmente pede de nós, que o Senhor diz, para onde vocês acham que vocês estão indo com isso? Aonde vocês pretendem chegar com tudo isso? Há tanta
iniquidade, há tanto pecado, há tanta injustiça, e vocês ainda acham que estão me servindo. Então, mais uma vez, no juízo é que nós vamos realmente perceber o que nós estamos fazendo da nossa vida. Na volta de Jesus é que nós vamos perceber isso. O livro está terminando dizendo que o Senhor trará. Eu virei a vocês trazendo juízo. O Senhor só vai vir trazendo juízo na volta de Jesus. A primeira vinda de Jesus não foi para juízo, foi para justamente trazer justiça, trazer graça, né, abundante para todos nós. Então nós não chegamos nesse momento ainda desse grande juízo de Deus, mas ele virá. E ai daqueles, né, que não acreditarem no que a palavra está dizendo, sofrerão o prejuízo dessa falta de credulidade, né? Por essa incredulidade, nós então poderemos sofrer se nós não olharmos para a palavra de Deus. Capítulo 4, para finalizarmos então. Pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha, todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. Mas para vocês que reverenciaram o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então, o capítulo 4 fala exatamente da volta de Jesus. Esse dia em que o Senhor vai vir, então, com essa ardente fornalha, né, com um juízo sobre toda a iniquidade, sobre os ímpios, né? Então, na volta de Jesus, nós, então, teremos esse grande momento entre separar justos e injustos, ímpios dos justos, né? Então serão separados nesse momento e a igreja vai ser então arrebatada, teremos os nossos corpos transformados, essa grande batalha entre o bem e o mal vai acontecer ali e a gente tem isso tudo descrito dentro da palavra, a gente só precisa realmente olhar para ela e dizer: Senhor, nos ensina, Senhor, nos leva a esse entendimento, nos leva a essa profundidade para entendermos a Tua palavra como ela realmente é. Nós não queremos ser enganados, nós não queremos ser deixados, né, com os olhos fechados diante da realidade da palavra. Amém? Nós possamos então aproveitar esse domingo, se você tiver um tempinho aí para meditar nessa palavra, para estudar um pouquinho mais esse texto. Malaquias é muito poderoso, é um livro pequenininho, mas extremamente poderoso, porque Deus está nos questionando sobre algumas coisas e nós precisamos olhar para essas perguntas que o Senhor está fazendo e ver quais são as respostas que a gente pode dar nesse dia. Amém? Deus abençoe, gente. Ótimo domingo aí para vocês. Domingo maravilhoso, né? Tá um sol lindo lá fora. Que vocês possam aproveitar esse dia com a família, com o Senhor, lendo aí a palavra, finalizando o Velho Testamento. Chegamos até aqui porque o Senhor realmente nos sustentou, nos ajudou. Essa última semana aqui da leitura foi extremamente difícil, né? Fiquei um pouco enferma aí por conta desse sol excessivo e tive um mal-estar 2 dias, vocês viram a dificuldade que foi, mas eu posso dizer para vocês, durante esses 9 meses do ano de 2023, a mão do Senhor esteve sobre a minha vida e Ele tem me sustentado de pé, com saúde, debaixo da graça, né? E como é bom agradecer ao Senhor por isso. Então amanhã, segunda-feira, dia 30, a gente começa aí o Novo Testamento. Espero estar com uma turma grande aí, lendo junto com a gente, vendo os vídeos e acompanhando a leitura até o final do ano, tá bom? Deus abençoe, ótimo dia aí para vocês. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta, para a glória do Senhor. Deus abençoe.